Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Recursos Educacionais Abertos. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. Nós vamos iniciar, então, a videoaula do módulo 2, Recursos Educacionais Abertos. E na unidade 1, nós vamos falar o que são recursos educacionais abertos. Então, qual é o objetivo deste módulo? É compreender os conceitos, as políticas e as ações de REAs no contexto da EAD no Brasil. As principais ideias e conceitos que nós vamos trabalhar neste módulo. Os recursos educacionais abertos, vamos falar um pouquinho sobre o que são esses recursos, o que pode ser considerado um recurso educacional aberto, um REA, a diferença entre os recursos educacionais abertos e os fechados, e o foco da produção de REAs. Então, para iniciar, vamos procurar entender o que é um recurso educacional e o que é um REA. Então, há uma diferenciação. Então, quando a gente fala em recurso educacional, nós estamos falando em materiais didáticos que o professor pode utilizar. Então, são materiais que são organizados de maneira intencional e sistemática para apoiar o processo de ensino e aprendizagem. Então, o que nós podemos perceber quando a gente fala em recursos educacionais é que o professor, quando ele vai preparar a sua aula, ele vai pensar num recurso que tem um caráter didático-metodológico, que esteja vinculado a determinado currículo, ao seu plano de ensino. Então, os REAs, ou Recursos Educacionais Abertos, são materiais de ensino e aprendizagem, assim como os recursos educacionais, como, por exemplo, cursos, textos, imagens, vídeos e etc., que são compartilhados com uma licença aberta, a fim de disseminar o conhecimento. Então, observe que, geralmente, os REAs têm essa licença ali, aberta. E o recurso educacional, nem sempre, ele pode ter uma licença aberta ou não. Então, o recurso educacional aberto, ele utiliza uma licença aberta, como a Creative Commons, onde o autor pode dar autorização para que outras pessoas possam reter ou salvar esse material em seu computador, reutilizar, revisar, remixar ou redistribuir o seu material. Esse termo, recursos educacionais abertos, ou Open Educational Resources, ele foi adotado pela primeira vez pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, em 2002, para se referir a materiais, ferramentas ou técnicas de ensino e pesquisa que sejam suportados por uma mídia e que estejam ou sob domínio público ou sob uma licença livre, a fim de que haja essa possibilidade das pessoas utilizarem ou adaptarem da maneira como preferirem. Então, por meio dessas licenças abertas ou de domínio público, qualquer pessoa tem a autorização prévia, de forma legal e livre para copiar, para utilizar, adaptar ou recompartilhar um REA. Então, o que é muito importante a gente pensar que a filosofia desses REAs é que os materiais educacionais, eles não fiquem restritos a um grupo ou a uma instituição, mas que eles sejam colocados como bens comuns e públicos, voltados para o benefício de todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm acesso ao sistema educacional ou a pessoas com algum tipo de deficiência. Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença dos recursos educacionais abertos e os fechados. Então, o recurso aberto, como nós já falamos, ele geralmente tem uma licença mais flexível, para que as pessoas possam utilizar da maneira como elas desejarem. E ele geralmente tem um formato editável e também são gratuitos, mas vale destacar que nem sempre um REA é gratuito. Então, REA não é sinônimo de um recurso gratuito. E o recurso fechado são a maioria dos recursos que nós encontramos na internet hoje. Então, os livros, por exemplo, vídeos, filmes, todos eles têm alguma licença restritiva. Então, geralmente vem uma informação, todos os direitos reservados, com o símbolo, essa letrinha C, que significa copyright. Então, significa que você não pode utilizar
esse material sem autorização do autor, ou você comprar esse material ou pagar alguma licença. Então, o acesso, né, pode ocorrer apenas mediante o cadastro, ou, às vezes, você pagar por aquele material. Então, essa é a diferença, que o aberto, ele tem essa licença aberta, que o seu uso é mais flexível. E vou falar um pouquinho também da produção de REAs. Então, é muito importante pensar na importância da produção de REAs, que consiste em disponibilizar e compartilhar várias partes ou unidades do saber. Então, você pode disponibilizar para que as pessoas utilizem uma parte de um e-book, um capítulo, ou algumas unidades de algum outro conteúdo, trechos de um curso. Então, esses materiais, eles podem ser remixados, traduzidos ou adaptados para finalidades educacionais, sempre pensando nessa ideia do REA, para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem e a disseminação do conhecimento. Então, esse saber, né, que é produzido por meio dos REAs, é como se fosse as peças de um grande quebra-cabeça, que é capaz, né, de transformar a forma como nós pensamos e desenvolvemos a educação. Então, com relação a como pode ser um REA, então, primeiro, com relação ao formato. Então, existem vários formatos. Então, nós podemos pensar em textos que estão com licença aberta, por exemplo, textos científicos, e-books, imagens, vídeos, áudios, páginas da internet, por exemplo, o Wikipédia é um exemplo, né, de uma página que tem um código aberto. Os REAs também, eles podem atender a diferentes níveis de público. Então, não é restrito ao nível de ensino. Então, por exemplo, pode estar voltado para a educação básica, desde a educação infantil até o ensino superior, está voltado também para o ensino técnico ou o uso empresarial. Então, não há essa distinção de público, né? Qualquer público pode ter acesso. Então, quando você produz o seu material, você já pode indicar qual que é o público mais adequado. Com relação também ao tamanho, né? Você pode perceber que pode ser conteúdos atômicos independentes, então pequenos trechos, pode ser lições, pode ser aulas completas, capítulos, livros, cursos completos, então depende do seu interesse. Então, o interesse de quem vai publicar e compartilhar esse REA. Com relação também aos tipos, então nós temos vários tipos de REA, que podem ser animações, simulações, tutoriais, jogos, apresentações, então você encontra uma diversidade de tipos de REA. Um ponto também que é muito importante é o fato de ser multiplataforma, ou seja, ele é acessível em diferentes tipos de aparelhos, como, por exemplo, você pode criar um REA para que seja acessível para um tablet, um laptop, um desktop, para telefones celulares, então, para que qualquer aparelho consiga acessar este REA. E também pode apresentar diferenças e condições de uso. Então, como eu já disse, REA não é sinônimo de gratuito. Então, a maioria dos REAs são gratuitos, mas existem também alguns que podem ser pagos. Tá? E eles são abertos e adaptáveis de acordo com as necessidades das pessoas que vão utilizá-los. Então, o último ponto com relação aos REAs é que eles podem envolver diferentes temáticas, áreas do conhecimento ou disciplinas. Então, não há limites para a produção do REA. Então, você pode procurar nos repositórios de REAs ou você pode produzir um REA. Por exemplo, se você é um professor de matemática, pode procurar um REA nessa área ou até mesmo produzir e disponibilizar um REA. Então, é muito variado tanto os tipos quanto as temáticas que são envolvidas. E um ponto que é muito importante para a gente pensar, por que os REAs são tão populares hoje? Porque nós estamos no contexto da internet, e principalmente na fase da Web 2.0, que é chamada da web colaborativa. Então, nessa fase da web, há uma disseminação maior de informações, onde os usuários podem desenvolver as suas práticas e compartilhar todas elas na internet. Então,
nesse caso, essas práticas, né, de colaboração na Web 2.0, da sociedade do conhecimento, da disseminação da informação, colocam o autor no centro das atenções, porque o autor, ele consegue, né, escolher quando e como compartilhar as suas obras. E ele não precisa passar por uma editora, ele mesmo, ao atribuir uma licença, ele já está dando autorização para que as outras pessoas possam fazer uso dessa obra. Então, em conjunto com as tecnologias digitais, os REAs potencializam a produção colaborativa do conhecimento e a educação aberta. Então, hoje nós temos um conjunto de tecnologias que auxiliam, que as pessoas podem trabalhar de forma colaborativa, mesmo não estando no mesmo lugar, e a educação alcançar um número maior de pessoas. Então, essa ideia dos REAs fortalece a interação, a interatividade, promove a coautoria de modo aberto e flexível. Então, é muito importante que as tecnologias, elas tenham se tornado esses mecanismos para a democratização do acesso ao conhecimento, porque hoje, por meio da internet, quando você coloca um material, de repente um vídeo no YouTube ou no repositório específico, as pessoas conseguem acessar com mais facilidade e, com isso, terem acesso ao conhecimento específico na sua área. E também nós temos, né, com essa expansão dos REAs e também acoplado à ideia da Web 2.0, novas possibilidades de aprendizagem, como nós já abordamos no módulo 1, da educação aberta, que também visa promover práticas inovadoras de ensino e aprendizagem. Uma das características principais do REA é a presença da licença aberta. Então, tudo isso favorece que a educação se expanda de forma aberta e colaborativa. Aqui nós temos 3 elementos que são principais quando nós falamos de REAs. Então, o primeiro seria a utilização dos conteúdos de aprendizado do REA para fins educacionais. Então, quando nós falamos em REA, falamos em recursos educacionais. Pode ser voltado para a educação formal e também para a educação informal. Então, às vezes, você não precisa estar matriculado num curso, numa instituição, um ensino superior, por exemplo, para você ter acesso ao REA. Você pode fazer isso de forma autônoma. E também a utilização de ferramentas digitais. Então, a ideia da internet hoje, que é um espaço enorme de produção de conhecimento, vão favorecer o gerenciamento e a disponibilização desses REAs. E o principal, quando nós falamos em REA, que é a licença aberta de materiais, porque não adiantaria nada se fosse um recurso educacional, mas que ele não estivesse aberto, porque ele não teria o mesmo alcance. Em relação a práticas abertas, que fomentam o engajamento de materiais com foco em usar e adaptar o que foi criado por outros para o seu próprio uso. Então, o primeiro sentido do REA é você utilizar, você pode salvar no seu computador, você pode adaptar de acordo com a sua necessidade. Depois, você pode também compartilhar aquilo que você criou, sozinho ou em conjunto com outras pessoas. E você pode compartilhar também o material que você localizou, então não somente o material que você cria. Então você pode acessar os materiais que estão disponíveis e compartilhar, e você pode criar o seu conteúdo e também compartilhar. E quando você faz essa adaptação, porque esses materiais eles são passíveis de você remixar, você cortar, você organizar em outros materiais, então você pode compartilhar esse material que foi adaptado, porque outras pessoas também podem ser beneficiadas e que nem todas as pessoas têm habilidades para conseguir organizar ou remixar um material. Então, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios dos REAs para educadores e estudantes. Então, um primeiro benefício seria a garantia da liberdade e da criatividade de produção. Então, cada pessoa é livre para produzir o seu material de acordo com a sua necessidade e levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, com os REAs, há o incentivo de práticas de colaboração, participação e o compartilhamento de recursos educacionais. Então, você pode produzir os seus REAs sozinho ou pode também compartilhar com outras pessoas ou também produzir em colaboração com outras pessoas.
há também o fomento da produção e da disseminação de conhecimento produzido por professores e estudantes. Então, esse ponto é muito importante porque há práticas muito interessantes, há ações, experiências, experimentos que os professores desenvolvem em sala de aula com seus estudantes e muitas vezes ficam ali guardados apenas para aquela turma. Então, é interessante também que as atividades possam ser compartilhadas. Às vezes a gente pensa que ré é uma coisa muito elaborada, mas você pode, de repente, fazer um vídeo de um passeio com seus alunos em um determinado local e compartilhar essa experiência, e isso já é um ré. Então, um vídeo que você faz, fotos que você tira, uma apresentação que você fez de uma aula que ficou muito interessante, tudo isso é caracterizado como ré, e você pode compartilhar com outras pessoas. Um outro benefício seria a melhoria de conteúdos já existentes. Então, se você tem acesso a um ré, mas você percebe que ele não está 100% adequado àquilo que você precisa, mas você pode adaptá-lo. Então, você pode também pegar um conteúdo já existente e adaptar aos seus estudantes, ou até mesmo produzir uma versão sua de um material que já está pronto. E também há a possibilidade de criação de várias versões e modelos provenientes de um conteúdo, a fim de facilitar experiências únicas de aprendizagem. Então, você pode também criar sua versão de algum material já pronto, né, como eu já falei anteriormente. E também, quando você vai licenciar, né, o ré com a licença livre, você pode dar a permissão para que esse material também seja aprimorado e compartilhado com outras pessoas. Então, dependendo do tipo de licença que você escolher, você dá a permissão para que a pessoa também possa aprimorar esse recurso educacional aberto. Algumas vantagens dos REAs. Uma vantagem muito importante é a liberdade de acesso. Então, para que todas as pessoas tenham acesso. Então, a internet, quando foi criada, principalmente na fase da Web 2.0, ela foi pensada como um espaço de participação, como um espaço democrático. Mas, mesmo assim, nós percebemos a grande quantidade de conteúdos que nós não podemos ou não poderíamos utilizar, que estão protegidos com os direitos autorais. Então, quando você cria um REA, você dá essa liberdade de acesso. Então, as pessoas podem utilizar sem nenhum receio. Então, outra vantagem é a liberdade de sistemas proprietários e corporações. Então, observamos que muitas das coisas que estão na internet hoje, elas são de alguém, elas têm dono, estão protegidas com direitos autorais. Isso é muito importante, a gente vai falar isso no módulo 3, mas é importante também que há uma quebra dessa barreira, que as pessoas possam produzir e licenciar os seus materiais de forma aberta para que outras pessoas tenham acesso. E também há o incentivo à inovação pedagógica, porque os professores podem se inspirar em outros recursos abertos e promoverem também a criação de recursos abertos. E com isso, há redução de custos para os estudantes, porque quando você licencia um e-book, por exemplo, com a licença aberta, geralmente esse e-book é gratuito, então os estudantes não vão ter gastos para adquirir esse material. Outra vantagem é o potencial de publicidade e a sua contribuição para uma comunidade. Então, quando você compartilha um REA seu ou de outras pessoas, você está dando a sua contribuição para essa comunidade. Também há o método de colaboração. Então, você pode criar esse material em conjunto com outras pessoas ou sozinho e, com isso, contribuir para que outras pessoas tenham acesso, pensando também que há pessoas que não têm facilidade para produzir esses materiais, então eles podem acessar um conteúdo que você produziu. E é potencialmente benéfico para países em desenvolvimento. Nós vemos que o nosso país é um país emergente que ainda precisa vencer algumas barreiras com relação à educação e ao conhecimento. Então, a criação dessa cultura dos REA é muito importante para a gente promover uma educação de maior qualidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida dos REAs. Então, ali, começamos por encontrar
né? Você pode encontrar, criar, adaptar, usar ou compartilhar esses REAs. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. Então, encontrar. Então, a primeira coisa, nós devemos saber como localizar esses REAs para atender às nossas necessidades. Então, um ponto principal é nós buscarmos por repositório de REAs. Vocês vão encontrar no material interativo algumas sugestões de repositórios de REAs. Se você, de repente, não conseguiu encontrar um REA de acordo com a sua necessidade, você pode criar. E você pode também, a partir de um REA pronto, você pode adaptar o material, né, de acordo com as suas necessidades, né, e dos seus estudantes. Depois de adaptar, você vai utilizar esse REA. Então, você vai pensar qual seria o ambiente mais adequado para você utilizá-lo. Pode ser em sala de aula, uma reunião, um projeto, mas é muito importante, quando você for utilizar, você pensar que nenhum REA vai atender 100% das suas necessidades. Então, você pode pegar uma parte desse REA, você pode adaptar alguma coisa. Então, sempre pensar que você vai utilizar, sempre pensando nos seus objetivos. E também o último momento desse ciclo seria compartilhar. Então, você vai disponibilizar para que outras pessoas possam ter acesso ao REA que você produziu ou que você adaptou. E também é importante compartilhar REAs que você encontrou, que você tenha trabalhado em alguma atividade, em sala de aula ou um projeto, para que outras pessoas também conheçam. Então, essa questão de compartilhar não é necessariamente só aquilo que você produziu. Aí nós temos que pensar também, quando a gente for utilizar um REA pronto, quais são os aspectos que nós devemos considerar? O alinhamento com o currículo. Então, quando a gente vai escolher um REA, nós devemos observar se ele está adequado ao currículo e à disciplina que eu trabalho. Então, se eu trabalho matemática, eu vou observar se ele está de acordo com o meu plano de ensino, meu plano de aula, se eu consigo trabalhar dentro de uma série específica, de acordo com o perfil dos meus estudantes, né? Se tem eu preciso fazer alguma adaptação. Então, tudo isso eu tenho que pensar antes de eu escolher esse REA. A qualidade do conteúdo. Então, verificar se o conteúdo ele é adequado para os meus estudantes, ele vai contribuir realmente para a aprendizagem deles. E quando a gente procura um recurso educacional, né, e principalmente o recurso educacional aberto, a gente vai pensar na facilitação da experiência de aprendizagem. Então, ninguém procura um recurso que vai dificultar. Então, você tem que observar se o recurso ele é fácil de ser utilizado pelos estudantes, e também pensar se nós temos na turma algum estudante com algum tipo de deficiência, observar também se ele é interessante, se ele é motivador, se ele engaja os estudantes, se também é possível favorecer a personalização do ensino. E quando a gente vai fazer essa busca por esse REA, é importante saber quem que foi que produziu, quem produziu esse material. Então, ver quem é o autor, se é realmente alguém de uma reputação adequada, por exemplo, uma instituição, qual instituição é? Então, muitas vezes a gente encontra muitos materiais na internet que falam que usam esse título de REA, mas quando você vai ver, são materiais, às vezes, não de uma boa qualidade ou de uma empresa com uma boa reputação. Então, é muito, muito importante, assim, procurar instituições sérias que trabalham com isso, ou escolas, ou instituições que realmente procurem pela qualidade desses materiais. Agora vamos iniciar a unidade 2, recursos educacionais abertos na EAD, na educação à distância. Então, antes da gente iniciar para falar da educação à distância, vamos falar de algumas potencialidades dos REAs, que estão voltados também para a educação à distância. Então, os materiais de apoio ao ensino e aprendizagem, eles estão abertamente disponíveis, então observem que quando a gente disponibiliza um material na educação à distância, eles geralmente são todos com licença aberta. Então, há também uma recriação livre, sem a permissão do detentor dos direitos autorais, ou seja, quando você
disponibiliza com a licença aberta, você já deu essa autorização para que as pessoas possam fazer o que elas quiserem com esse material. Então, nós vamos depois aprender, no módulo 3, os níveis que você, de abertura para esses recursos. Então, dependendo do recurso, você pode recriar da forma como você entender melhor. A proteção aos direitos autorais, então, dependendo daquilo que foi autorizado na licença, você pode usar ou não, e autoria e coautoria em rede, porque há a ideia de produção colaborativa, que quando você abre a possibilidade de outras pessoas terem acesso, usarem, compartilharem, remixarem o seu material, há uma ideia de produção colaborativa do conhecimento. Na educação à distância, é muito comum o uso dos recursos educacionais abertos. Por exemplo, nós temos cursos completos que são em formato aberto, programas, e-books, artigos de pesquisa, vídeos, podcasts, ferramentas, instrumentos de avaliação, materiais interativos, simulações, entre outros. Então, há uma infinidade de materiais que estão ali dentro da própria estrutura do curso. Um exemplo é o ambiente virtual de aprendizagem, que todos os materiais, como eu já disse, são com licença aberta, e também nós temos os repositórios específicos de REA que você pode ter acesso. Então, geralmente, a educação à distância é promovida nos ambientes virtuais de aprendizagem, que são os AVAs, que vocês já devem conhecer desde o início do curso. Então, o AVA é um ambiente que é composto por várias ferramentas que estão voltadas para a aprendizagem do estudante. Então, vocês têm ali os textos, os vídeos, os links, tem professor que coloca vídeos, nós temos os podcasts, tudo isso, todos esses materiais, eles compõem ali o ambiente virtual de aprendizagem. Então, são recursos que quando nós vamos fazer a seleção dos materiais, eles são materiais com licença aberta, então são REAs, e também quando nós produzimos os nossos materiais, nós disponibilizamos com licenças abertas. Então, todo o material que está presente dentro do AVA, ele é com licença aberta. Então, esses materiais e também os recursos, eles favorecem a elaboração de atividades que podem ser feitas individualmente, geralmente à distância individual, ou também, dependendo do contexto, podem ser coletivas. E também a comunicação entre o professor e os estudantes ou com os seus pares. Aqui nós temos alguns formatos dos materiais que estão presentes dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem. Como eu já disse, nós temos as videoaulas, né? Nós temos aqui um exemplo da nossa disciplina, nós temos uma videoaula por módulo, nós temos 3 módulos, nós temos um podcast, né, por disciplina, então eu vou ter um podcast com vocês, os fóruns, os chats, nós disponibilizamos os artigos, dependendo do contexto, pode ser um capítulo de um e-book, alguns materiais interativos, os exercícios e também as avaliações. Então, todos esses materiais, eles compõem ali o ambiente virtual de aprendizagem. Há inúmeros outros, tá? Mas são os principais que nós mais utilizamos. E um ponto importante quando a gente fala em educação à distância, principalmente a educação à distância aberta, como é o caso dos cursos da UAB, então esses materiais, eles estão contemplando esses princípios relacionados com a abertura. Então, são materiais voltados para que você consiga utilizar de forma livre, sem nenhuma restrição. Então, toda vez que um curso é ofertado pela primeira vez, eles são produzidos e são disponibilizados com a licença aberta, geralmente a CC BY. E depois, em outro momento, caso seja necessário, eles podem ser reutilizados. Então, uma vez que você disponibilizou com essa licença aberta, eles vão ficar ali disponíveis para ser ofertados quantas vezes forem necessárias. Então, aqui, só para vocês perceberem um pouquinho como é essa dinâmica dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, nós temos ali a mediação pedagógica, então, nós temos ali esse acoplamento, essa reunião de recursos e atividades. Então, nós temos a interação, que é a comunicação bidirecional entre professor e estudante. Nós temos a colaboração, que é a produção e a revisão dos pares. Então, todo o material ele é produzido, ele é revisado, e ele também
disponibilizado para o estudante, a autonomia também para você organizar esses materiais, e com relação à questão do ensino e aprendizagem, né, você tem ali a investigação sobre esse processo de ensino e aprendizagem, o monitoramento e a avaliação, e nós temos ali também um ponto importante, os direitos autorais e as licenças abertas. Então, como eu já disse, geralmente as licenças são abertas. E quando nós falamos nessa escolha dos REAs, então, quando nós vamos procurar quais são os materiais mais adequados para serem utilizados na educação à distância, e também, caso alguém queira usar no ensino presencial, você tem que pensar em como procurar esses materiais. Então, um dos processos é a curadoria digital. Então, os materiais estão lá na internet, mas você tem que saber como você vai buscar esses dados. Então, como você vai gerir e preservar esses dados ao longo do processo. Então, você tem ali, vocês podem observar essa imagem, que o professor vai fazer uma busca, e qualquer busca que você faça hoje, por exemplo, no Google, vão sair milhares de informações. E aí o professor tem que pensar como ele vai filtrar essas informações para utilizar os textos ou os recursos mais adequados para o seu estudante. Então, esse processo de filtragem se chama curadoria, que é uma ação do professor, que ele vai selecionar os melhores resultados para serem utilizados com os seus estudantes. E também a curadoria de conteúdo. Então, como nós temos uma grande quantidade de informações que estão disponíveis na internet, é muito importante que você tenha algumas palavras de busca, alguns descritores, para que você consiga acessar os melhores resultados possíveis. Então, é muito importante que você organize o material que você pretende utilizar de acordo com o tema ou com a sua área de atuação ou de conhecimento. Essa curadoria educacional, como eu já disse, ela envolve o quê? A triagem, que é a busca, né? A avaliação e a organização dos conteúdos. Então, você tem ali inúmeros materiais, estão ali determinados, você pode ter, de repente, textos, vídeos, animações, então você vai ver qual desses materiais são mais adequados para você organizar. Então, você organiza esses materiais para você utilizar em sala de aula de acordo com as suas necessidades. Então, você vai observar o currículo da escola, primeiramente, você vai observar o plano de ensino que você propôs e os planos de aula, no seu dia a dia da sala de aula, como que você vai organizar. Então, dependendo da aula, você pode usar um vídeo, em outro momento um texto, em outro momento uma animação, ou um podcast, então você pode ir utilizando vários tipos de recursos. Então, essa curadoria educacional, ela é muito importante para que a gente tenha essa habilidade, é algo que a gente precisa treinar, de você saber escolher, selecionar, né, escolher e selecionar os melhores resultados na internet de acordo com a sua área de atuação. Então, como que nós podemos fazer, né, colocar em prática esse processo de curadoria educacional? Então, primeiro, você tem que atender a temática. Então, qual é o tema ou conteúdo do recurso que você vai utilizar? Então, você pode procurar, eu até recomendo que você vá num desses repositórios de recursos educacionais abertos. Depois, você tem que pensar no público-alvo do recurso. Então, geralmente, quando você vai buscar, ele já tem por nível, por área. Então, você tem que pensar qual é o público que você quer atender com esse recurso. E as peculiaridades e as necessidades desse público-alvo, no caso, seus estudantes, e também algumas pessoas que necessitem de uma personalização do ensino ou que tenham também alguma necessidade especial, alguma deficiência. Então, você tem que pensar também nesses detalhes. A pesquisa, que é relacionada ao conteúdo que vai ser desenvolvido, né? Então, de preferência em repositórios de REAs, que podem ser nacionais ou internacionais. Então, dependendo do contexto, do nível que você está trabalhando, que a gente já falou, que o REA pode ser desde a educação infantil até o ensino superior, ou até profissionalizante. Então, você, dependendo se você está no ensino superior, no mestrado, doutorado, você pode procurar REAs também internacionais e até em outras línguas.
Então, um quarto ponto seria a avaliação desses REs. Então, você encontrou, de repente, alguns REs, você fez uma seleção de repente, 4 ou 5 REs, então você vai ter que depois fazer a seleção de quais são os mais adequados para o seu interesse. Então, de repente, você pode utilizar todos esses 4, de repente, só um deles é adequado. Então, você tem que pensar assim, para isso, você tem que, além de selecioná-los, né, no repositório, você tem que pensar também em ler o conteúdo, no caso, se for um e-book, se for um artigo, você pode assistir o vídeo, ouvir o podcast, tudo isso tem que ser feito de forma muito criteriosa, para que você não tenha, de repente, uma surpresa de um material não ser adequado às suas necessidades. De repente, é muito fácil para os seus estudantes, ou até mesmo muito difícil, que eles não consigam entender a linguagem que está proposta ali. Um quinto ponto seria o plano de aula. Então, depois que você escolheu o recurso educacional aberto, você vai partir para a elaboração. Pode ser um plano de aula, uma aula, um conjunto de aulas, uma sequência didática, uma atividade, um projeto didático, a partir desses materiais que você escolheu. Então, você tem que pensar, né, no perfil dos seus estudantes e também na linha pedagógica, no currículo da instituição que você atua. Sempre lembrando que o uso de qualquer recurso educacional ou recurso educacional aberto, ele não substitui o professor, ele é um complemento, ele é um apoio para a aprendizagem do estudante. Então, se você vai passar um vídeo, por exemplo, de 10 minutos, depois que você terminar, ou até antes, você pode fazer alguma discussão sobre esse material. Então, de repente, se você quer passar o vídeo, você pode instigar os estudantes a prestar atenção em determinados pontos desse vídeo, ou quando terminar, você vai levantar questões sobre alguns pontos importantes. Então, sempre que esses recursos, eles complementem o trabalho do professor. E também o compartilhamento. Então, você vai escolher o ambiente onde será disponibilizado o plano de aula e as possíveis adaptações. Caso você precise fazer alguma adequação, você vai colocar, geralmente é o plano de aula que a gente pode guardar com a gente ou entregar, de repente, para a coordenação pedagógica da instituição. Então, nós temos 2 exemplos de rede de colaboração e conhecimento. Então, o primeiro é o EduCapes, que é voltado tanto para alunos como para professores, que envolve desde a educação básica até a pós-graduação. Então, você tem ali uma infinidade de materiais, de recursos educacionais abertos. Aqui tem alguns exemplos, ó, imagens, aplicativo, livro digital, animação, cursos, ferramentas, jogos. Então, nós temos uma infinidade de materiais. Quando você acessa, você pode selecionar ali de acordo com o nível de ensino. Então, tem as palavras de busca, tem uma busca mais básica, tem uma busca mais avançada, e você vai colocando os itens que você se interessa. E o outro exemplo é a plataforma MEC de recursos educacionais abertos, que também tem o mesmo objetivo, que tem essa ideia, né, de promover ali uma experiência, né, interessante com relação à busca de recursos educacionais abertos, que aí consiste em um ambiente de busca, interação e colaboração entre docentes. Então, ele é do Ministério da Educação, você pode tanto procurar por materiais, como também você pode compartilhar os seus recursos educacionais abertos. Aqui nós temos as referências da nossa aula, e até o próximo módulo.